Vamos lá. Aqui é a ideia. Você vai fazer uso do Postgres, beleza. Existe já uma imagem pronta do Postgres. Se a gente for lá no Docker Hub e você procurar pelo Postgres, já existe uma imagem oficial do pessoal do Postgres com o Postgres. Você pode inclusive escolher a versão que você quer, dos 9.5 até o 13.2. E aí, lá para baixo, na página, ele te mostra, por exemplo, como é que você criaria uma instância, um container a partir dessa imagem, já com uma senha específica. Como é que você faria para fazer estender essa imagem ou colocar outras coisas nela? E aí tem as variáveis que você pode passar na hora que você cria o container. Aqui você pode botar "-z", a variável e o valor que você quer que ele use quando ele criar o container. Então já tem uma lista aqui, ó. Qual é a senha do Postgres, qual é o usuário, o nome do banco, parâmetros de inicialização, dá para fazer um monte de coisa. Scripts de inicialização, onde é que você colocaria? Ó. E aí ele te mostra, ele vai jogar esse script para dentro desse diretório. Você coloca esse arquivo dentro desse caminho aqui que ele vai rodar isso para você. Então dá para você de repente já criar um container rodando algum script do banco para você. De repente você já cria o banco, já cria as tabelas, já põe alguns dados lá dentro. Então dá para a gente customizar bastante coisa. Que mais? O locale é uma coisa que a gente vai estar mudando. Mas aí a ideia que eles te dão é o que a gente vai fazer ali na prática. Ó. A gente vai criar uma nova imagem. Começa com uma imagem específica do Postgres. E aí faz o quê? Muda o locale para um locale que a gente queira. Acho que é mais isso que tem aqui. Aonde armazenar os dados, já te fala. Normalmente criar um diretório fora do container, fazer um volume e fazer isso rodar nesse volume. É o que a gente vai fazer na prática. Então, a gente vai estar usando essa imagem oficial. Aqui eu já explico como é que instala o Docker, porque o pessoal que faz isso aqui normalmente não tem o Docker. No nosso caso, a gente já vai começar a partir daqui. A ideia é que a gente vai criar um Dockerfile para criar uma imagem já com algumas coisas configuradas nesse Postgres. Vamos lá naquele diretório que eu tinha criado. Docker. Isso, foi aqui que a gente estava criando. Só aumentar esse terminal. Difícil. Então, aqui dentro, eu vou criar um diretório para colocar as coisas do Postgres. Só para não ficar tudo junto. E aí dentro aqui, eu vou estar criando um arquivo. Que vai ser o nosso arquivo Dockerfile. Shed Dockerfile. Eu vou colocar nesse arquivo. Lá na prática, ó, se ele deixasse eu chegar, errei o arquivo. Vou copiar aqui do 3.1. E eu fechei o programa. Genial, né, Rafael? Qual é a ideia, então? Começa com a imagem mais nova do Postgres. Então, ele vai entrar lá no Docker Hub e vai pegar o latest, que é o 13.2. Eu botei lá o mantenedor, a data. Estou criando, no caso aqui, vamos botar ano, mês e dia. A partir disso, ele faz o quê? Primeiro ele vai atualizar a lista de pacotes e aí ele vai instalar o Localis. Porque a gente vai fazer o quê? Vai mudar o locale padrão dessa imagem. Eu não lembro qual é o locale padrão dela. Eu sei que não é português do Brasil. E aí não é interessante, porque às vezes você vai salvar as coisas no banco e aí o cedilha não salva, a acentuação não salva. Não, dá uma dor de cabeça pra gente. Então a gente vai mudar isso. Eu vou instalar o Localis, vou criar um arquivo nesse local aqui com esse nome. E lá dentro eu vou escrever algumas coisas daqui a pouco. Mas eu vou criar algumas variáveis de ambiente, dizendo qual é a linguagem, ó, português do Brasil, usando o TF8. Tá?
E aí eu vou estar criando, rodando esse comando maluco para colocar o português do Brasil, o TF8, nos locais que precisa. Por fim, eu vou atualizar o fuso horário. Também é outra coisa que não é o padrão dentro do Postgres que a gente usa. A gente podia fazer até um teste. Antes de criar a imagem, eu vou criar uma sem usar isso aqui. Eu vou criar uma padrão para a gente tentar descobrir qual é o locale padrão e qual é o fuso horário padrão da imagem normal. Mas é isso que esse arquivo faz, tá? Ele começa no Postgres e aí ele muda o locale português do Brasil e muda o fuso horário para São Paulo. E aí eu crio a imagem usando o arquivo Dockerfile. A gente pode até criar. Então, ó, sudo docker build, o nome eu vou colocar Godoy PostgreSQL. Lembrando que normalmente a gente põe o nosso usuário lá no Docker Hub, que aí fica fácil de mandar essa imagem depois para o Docker Hub se a gente quisesse. Tá? Ele não vai achar o Postgres, ele vai baixar a imagem original. Agora ele executa o resto que eu pedi. Pronto. Olha lá, a gente tem agora uma imagem do Postgres, 336 MB. Nossa, aquele dia que a gente usou o Visual Studio, lembra? 1 GB a imagem. Uma não, ó. Imagem do Node, mais essa, 3 GB de imagem. Tem que apagar esse trem aqui. Mas tudo bem, ó. Ele baixou o Postgres original. E aí criou a minha, colocando mais algumas informações. Ficou alguns mega maior só. 12 mega. 12? Então, 22 mega maior. Bom, e aí eu falei para você, vamos agora criar o container, certo? Só que antes de fazer, eu vou tentar criar ele. Eu vou fazer isso aqui. Só que usando a imagem original, só para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu mudar esse comando aqui. Ah, eu não vou pôr ele em rede. Não importa. Importa a porta, senão depois eu não consigo ver. Vou botar usuário e senha para ficar mais fácil de entrar, mas eu não vou pôr volume não. E aí, a imagem que eu vou falar para ele pegar é a imagem do Postgres playtest. Tá? Ou seja, começa com a imagem original. Essa imagem aqui. Só para a gente ver as informações que ele vai botar por padrão. Pronto. Criei um container. Acho que tem o Portainer instalado aqui. Né? Containers. Tá lá o Postgres. Ele criou. O jeito mais fácil da gente entrar lá é direto pelo Portainer. Né? Eu vou abrir o console lá dentro. Pronto. Estou dentro do container. Agora vamos tentar descobrir qual é o locale. Ó. O locale padrão é em inglês dos Estados Unidos com o TF8. Não é o português do Brasil por padrão. O fuso horário, dá para pegar o fuso horário. Ctrl C, Ctrl V, não vai de jeito nenhum. Ó, vai. Tá lá. O padrão do fuso horário é o ETC/UTC. Que diabo é o UTC? Então, mas é o Universal Time Coordinated. Tá, mas não é isso que a gente quer. Por quê? Tá adiantado aí. Nós estamos 7h28, lá já é 10h28. Cara, isso dá uma dor de cabeça. Por quê? A nossa aplicação, de repente, está rodando no Brasil, acessando um container com esse fuso horário. Aí você manda escrever uma data, por incrível que pareça, cara, na hora de fazer a comunicação, ele converte. Mudou o fuso horário e faz uma conversão. E aí você salva lá o dia hoje, 6 de maio, aí vai olhar no banco, tá 7 de maio. Ou então você lê do banco 7 de maio, chega na sua máquina 6 de maio. É um inferno. Tá? Então o ideal é que a gente mude essas informações. Que é o que a gente vai fazer. Vou desconectar agora. Eu vou matar esse container. Vamos matar
A imagem já está pronta, né? Deixa ela lá. Container eu tirei. E aí eu vou usar o que está na prática. Ó. Na prática, primeiro a gente vai criar uma rede. Eu vou falar de rede daqui a pouco. Uma rede do Docker. Para a gente fazer um container se comunicar com o outro. Como se fosse uma rede interna entre eles. Então aqui eu vou criar uma rede chamada rede PostgreSQL. Que mais? Agora sim eu vou criar um volume, porque os dados que o Postgres escrever, os bancos que eu criar, essas coisas, eu não quero que fique dentro do container. Senão que o cara destrói o container, ele perde tudo. Então primeiro eu vou criar um volume, eu chamei de PostgreSQL Data, que é onde o container do Postgres vai escrever todos os dados que a gente pedir. Porque aí o container fica vivo, mesmo que você mate o container, o volume continua existindo. Tá? E aí sim eu crio o container. Vamos lá. Ó. Sudo docker run, "-i", "-t", "-d". Esse "-i", "-t" só se a gente quisesse comunicar, entrar nele direto pelo terminal. "-d" porque está em segundo plano, eu vou chamar ele de Postgres. E eu vou pôr ele na rede, ó. Rede PostgreSQL. Que é essa rede que a gente criou aqui. Então ele é um container que já está nessa rede. A configuração das portas, eu já estou passando para ele quem vai ser o usuário do Postgres, a senha. Estou falando para ele usar um volume, que é esse volume que a gente criou, ó, esse PostgreSQL Data. Vai estar mapeado no var lib Postgres Data, que é onde o container escreve os dados que ele precisa. Só que agora eu vou falar para ele usar a imagem que eu criei, que é essa imagem que já sai com o uso horário e o local correto. Pronto. Criou o container. Se a gente for lá agora e entrar nesse container, qual é o local? Olha lá, português do Brasil. Qual é o fuso horário? É o de São Paulo. Então a gente não teria mais problema se o nosso micro, por exemplo, estivesse usando esse banco. Não vai ter conflito nem de linguagem, nem com o horário. Ficou um pouquinho maior a imagem, mas pelo menos você sabe que não vai ter esse problema. O Postgres tem uma ferramenta de administração, que é o pgadmin. Tá lá. O próprio pessoal que faz o Postgres cria essa ferramenta para administrar o Postgres, certo? Até um tempo atrás, você tinha que instalar um programa na tua máquina e esse programa você usava para fazer o que você queria no banco. Estilo o MySQL Workbench. Hoje em dia, o pgadmin está rodando como se fosse um serviço web. Você instala ele e acessa pelo navegador. Então fizeram as mudanças aqui na maneira da gente rodar ele. Lá na prática, eu vou fazer ele rodar também via container. Porque lá no Docker Hub, a gente encontra um container do pgadmin. Qual é o pgadmin agora correto? É esse aqui, se eu não me engano. Com 10 milhões. Isso. Ou seja, já existe um container pronto com o... É esse aqui mesmo? Ele mesmo, dpg pgadmin 4. Já existe um container com o pgadmin. Você pode criar um container e aí você só precisa abrir o navegador e acessar esse container na rede. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou precisar guardar os dados do pgadmin em algum lugar, certo? Nessa prática, eu estou criando um volume, só que ao invés de eu pedir para o Docker criar o volume, que nem a gente fez aqui, ó, Docker, cria um volume para mim. Porque o Docker cria onde ele quer, no diretório dele lá. Ele meio que está gerenciando, ele sabe quem é esse volume. Eu não preciso falar nada, eu falo para ele, ó, usa esse volume, ele sabe onde está, ele consegue fazer a ligação. Só que aqui, nesse material, normalmente, eu preciso acessar o diretório onde o pgadmin salva as coisas, para pegar justamente os diagramas que a gente cria lá na ferramenta, para salvar os arquivos SQL que a gente faz e coisa do tipo. Então eu não quis usar o diretório que o Docker gera, eu quis colocar isso no diretório meu.
Porque aí eu sei onde tá, fica fácil de eu achar. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá em programas e criei um diretório para guardar os dados do PGAdmin. Eu não sei nem se tem programas aqui. Provavelmente não. Não. Então eu tinha feito. Normalmente o diretório programas é onde eu coloco o Eclipse, o Maven, esse tipo de coisa. E aí aqui dentro eu criei um diretório pgadmin data. E aí eu vou mapear esse diretório como sendo um volume dentro do container do pgadmin. E aí eu sei que tudo que o pgadmin escrever vai estar nesse diretório aqui. Só que o problema é que dentro do container do pgadmin, o usuário pgadmin é o usuário 5050 com o grupo 5050. Então é como se fosse o identificador e o grupo dele, tá? Do usuário e do grupo. Que é diferente do que a gente usa na máquina. Se eu não mudar nada, como é que tá lá agora? Ó? Tá com o usuário Rafael, grupo Rafael. Aí o container não consegue escrever aqui dentro, porque ele não tem permissão. Como ele é um usuário diferente, ele não tem acesso a esse diretório pgadmin. Eu tenho que mudar os dados desse diretório, mudar o dono desse diretório. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou mudar o dono, passando esse diretório para o 5050, 5050. Agora, ó, quem que é o dono desse diretório? É esse usuário desse grupo. Aí o container consegue escrever aqui dentro. Tá? É um pouco chato porque agora o Rafael também não consegue entrar. Se você olhar aqui no gerenciador de arquivos, programas, tá lá o cadeadinho. O meu usuário normal não tem acesso. Mas se eu entrar como o superusuário, ele deixa. Então, quando a gente for tentar mexer aqui, eu vou precisar mudar o usuário para ter permissão para isso. Bem, acho que na aula que a gente mexeu no Docker, eu mudei o usuário Rafael e botei ele com permissões, para que eu abria de boa. Normalmente não é isso que acontece, tá? Normalmente, quando você vai acessar, vai pedir para você fazer o login. Aí você vai ter que entrar com o superusuário aqui para conseguir acessar aquele diretório. Aqui na máquina virtual não pediu, porque uma das coisas que a gente fez na prática de Docker foi mudar para eu não precisar chamar o sudo nos comandos do Docker. E aí tá valendo isso, por isso que eu estou tendo permissão direto, tá? Mas então eu mudei o dono do diretório. E aí eu vou criar o container, ó. Sudo docker run -i-t-d. O nome vai ser pgadmin 4, também na mesma rede, tá? Na porta 5435, mapeado na porta 80 do container. Quem vai ser o usuário padrão para entrar vai ser esse e-mail aqui, como se fosse o e-mail do administrador. Essa vai ser a senha. E aí o volume, ó. Esse volume vai dar errado com força. Não, vai dar certo. Aqui eu estou usando o $PWD. Diabo é isso. Deixa eu abrir um outro aqui. Quando você põe $PWD, ele te devolve o diretório atual. Print Working Directory, se não me engano. Então ele te devolve o diretório em que você está. Então aqui eu estou pegando o diretório em que eu estou, que é lá no diretório Programas, e entrando no pgadmin, que está aqui, ó, pgadmin data, e mapeando isso lá em var lib pgadmin. Então cuidado quando for testar isso aqui, você tem que estar no diretório certo para poder criar o volume correto aqui. E a imagem é a última versão daquela imagem que eu mostrei para vocês no Docker Hub. Não vai achar. E aí vai baixar a imagem do pgadmin e pôr para rodar. Pronto, criou. Como é que eu acesso o pgadmin agora? Se a gente for lá no container, vocês vão ver que agora a gente tem um container rodando do pgadmin. Na porta 5435. Se você clicar aqui pelo container, ele já abre lá na porta. Engraçado que ele abre 0000 dá erro, mas se eu colocar localhost, vai. Vai entender. Eu acho que não tinha nem inicializado ainda, eu já tentei abrir. Deixa ele terminar de rodar aqui. Agora ele abriu. E eu cancelei. Aí, ó. Estou acessando o 5435.
Estou entrando no container do pgadmin. Aí usuário e senha é a que está na prática. Eu botei lá admin, sei lá, email.com. Senha 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser usar em português, só mudar. Pronto. Estou no pgadmin, rodando dentro do container. Eu tenho que conectar o pgadmin no Postgres que está executando aqui, lá nesse container. Ó. Eu tenho que fazer esse container enxergar esse aqui. Então, eu vou lá em servidores, vou pedir para criar um novo servidor. Acho que lá na prática eu até coloco os dados. Ó. Eu vou chamar de Postgres no container, para lembrar o que diabo é isso. O hostname e address lá em connection, eu vou pôr PostgreSQL. Eu vou falar sobre rede agora há pouco, mas aqui em connection, normalmente a gente coloca o endereço do servidor de ser banco de dados. Como eu coloquei os dois containers na mesma rede, o nome do container serve como hostname. Então, o nome do meu container é PostgreSQL. Se eu colocar isso aqui como endereço do Postgres, ele vai achar. Porque está na mesma rede, o container do pgadmin e o container do Postgres. A porta, eu acho que é a 5432 mesmo, não precisa mudar nada. Usuário e senha do Postgres. É admin 12345. Olha lá, conectou. Consigo ver os bancos que estão rodando dentro do pgadmin. Dentro do container que eu estou rodando aqui. Então a gente tem aí o pgadmin e o Postgres criados. Aqui eu falo sobre os arquivos, porque esse pgadmin, ele tem uma ferramenta agora. Vou criar um banco teste aqui. Lá em ferramentas, ó, ele tem um novo projeto IRD. Entidade de relacionamento. IRD, o que é mesmo? Diagram. É um diagrama de entidade de relacionamento. É uma ferramenta estilo que a gente tem lá no Workbench. Ó. Eu consigo desenhar as tabelas, fazer as ligações com eles entre essas tabelas por aqui. Ó. Aí cria a tabela. Pessoa. Pessoa tem lá código. E nome, por exemplo. Eu consigo ir montando as tabelas e fazer relacionamentos de um para muitos, muitos para muitos. E dá para salvar esse diagrama. E aí, quando você salva o diagrama, onde é que ele salva isso? Lá no volume. Se eu vier agora aqui e olhar lá no volume, agora ele pediu. Para lembrar a senha do usuário aqui. Eu acho que eu errei a senha. Era de novo. Ele pede duas vezes, é estranho. Agora foi. Eu estou dentro do volume do pgadmin. Se eu vier aqui em storage, no usuário admin@email.com, eu tenho lá acesso ao modelo. Então eu consigo pegar esse arquivo que eu salvei e de repente fazer um backup. Eu consigo pegar um arquivo que já existe e jogar ele aqui dentro. Tem que tomar só cuidado com aquele esquema da permissão, porque esse arquivo está com o usuário 5050. Se eu pegar um arquivo de fora e jogar aqui, ele vai vir com o usuário Rafael. E aí eu não consigo abrir para edição aqui. Tem que tomar cuidado, fazer umas mudanças aí entre a permissão e o dono do usuário. Permissão não, entre o dono do usuário, para a gente conseguir mexer nisso aqui. E o bacana é que uma vez que você tem o diagrama pronto, ele te gera o SQL. Ó. E esse SQL é o mesmo esquema, eu consigo salvar. E eu consigo executar. Pronto, eu criei um banco, a tabela pessoa, dentro do meu banco teste, direto a partir da ferramenta. E esse arquivo, de novo, foi para onde? Olha lá, ó, criação do banco teste. Tem um SQL aqui. Então, é para isso que a gente usou o volume. Se você não quiser ficar criando arquivo, salvando arquivo,
Não precisava ter feito aquele volume, ter feito aquela gambiarra toda. Então, essa é uma maneira da gente criar os dois containers. Qual que é o problema desse esquema? Não é um container só mais. Concorda comigo que eu tive que criar um container do Postgres, depois criar um container do pgadmin? É um pouco mais trabalhoso. Então, quando você tem que fazer alguma aplicação que envolve a criação de mais de um container, geralmente a gente usa uma ferramenta para facilitar isso. Que ferramenta é essa? É o Docker Compose. Tá? É uma ferramenta para você definir e rodar aplicações Docker com vários containers. E aí, ao invés de você ter que fazer, que nem eu fiz lá na linha de comando, eu tive que criar dois containers. Eu tive que rodar esse comando para criar o do pgadmin. Eu tive que rodar esse comando em algum lugar aqui. Já perdi. E rodar um outro para criar o do Postgres. Tá? Fica mais chato, fica mais trabalhoso você trabalhar um por um aqui. O Compose vem justamente para facilitar isso aqui. O único defeito do Docker Compose é que o estilo do arquivo que eles criaram ou eles quiseram usar é um arquivo YAML. YAML é uma linguagem amigável para os seres humanos para serializar dados para todas as linguagens de programação. A tradução é YAML não é uma linguagem de marcação. Isso aqui é coisa de nerd com força, cara. Pelo amor de Deus. Ao invés do cara pegar um padrão que já existia, sei lá, XML, JSON, pô, JSON todo mundo manja, todo mundo entende. O cara resolveu, não, eu vou usar YAML no Docker Compose. E aí arrebenta a nossa vida. O que é o YAML? Ou as coisas principais do YAML. Tem alguns sites interessantes. A gente vai abrir aqui para facilitar a nossa vida. É o Lint e algumas ferramentas online. Então, o YAML é uma linguagem, é como se fosse uma linguagem de marcação, tá? É um pouco diferente. A gente colocar dados. Estilo o JSON que a gente está acostumado, só que é diferente. Como assim diferente? Vamos lá. Extensões do arquivo YAML. Ou é YAML ou é YML. Normalmente a gente não põe o A não, fica só YML mesmo. Tá? Comentários no arquivo YAML é só pôr um hashtag na frente. Tá? Você pode inclusive pôr na frente de alguma coisa que já existia anteriormente. Não tem importância. A partir daqui vira comentário. E aí eu posso guardar chaves e valores. É só colocar chave, dois pontos, e o valor que você quer guardar. Então, um exemplo, ó, fruta, dois pontos, banana. Ou seja, essa chave está recebendo esse valor. Eu posso, inclusive, pegar mais de um valor e botar na mesma chave. Frutas, banana, abacate e laranja. A quantidade de frutas é 5. O cara gosta de fruta? Sim. Olha as loucuras. O gosta de fruta não precisa ter os underlines. Você pode botar separado, assim, com espaço aqui também. Ele aceita, cara. Data de nascimento. Ó, é essa data aqui. Tudo isso aqui é YAML válido. Acho que vai dar problema porque eu coloquei duas vezes ali. Clica no Go. É válido, hein? Ele meio que validou o que eu coloquei lá dentro. Ó. Frutas, ele botou entre aspas por algum motivo. Gosta de fruta. Com valor true. True. Ó, ele criou como se fosse uma string. Ó. Data de nascimento, quantidade de fruta. Então, chave, valor. Chave, dois pontos, valor. Dá para criar objetos também. Só que aí o objeto, ao invés de colocar direto, você dá dois espaços. Cara, e não é exatamente dois espaços. O importante é que tem espaço. A quantidade acho que não é específica ser dois, não. Mas você dá dois espaços e coloca na linha de baixo. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. São três atributos com valores de um objeto fruta. Tá lá, ó. Tem um objeto com esses três valores lá dentro. Listas. Aqui a lista, como é que a gente faz uma lista? É muito parecido com um objeto, mas não é um objeto, porque tem um tracinho, cara.
Quando você põe esse tracinho, ele sabe, opa, isso aqui é um item de uma lista. O que tem nesse item? É esse objeto aqui. Nome, cor e quantidade. Aí vem um segundo objeto, também nome, cor e quantidade. Terceiro objeto. Então aqui eu estou definindo uma lista com 3 objetos. Olha lá, ó. Ele entendeu. É uma lista com esses 3 objetos aqui. O estranho é que se você não coloca 2, você põe mais aqui, ó. Desde que você use o mesmo valor em todos, senão vai dar pau, né? Ah, pera aí, eu fiz bagunça aqui. Agora eu entendi a besteira. Agora está certo. Aí aceitou. Então não é a quantidade. Desde que você mantenha a mesma quantidade, ele aceita. Então não é porque tem que ser 2 espaços. Tem que ter espaço, tá? Para diferenciar uma nova definição de um outro objeto ou de outra chave dos valores delas. Args, a gente põe uma barra lateral. Quando você coloca essa barra de pé aqui, você vai ter mais de uma linha. Tipo como se fosse um script. Ele aceita. Se você começar com a barra, ele entende que isso aqui tudo é parte desse cara aqui. Se você colocar args e usar um maior, embora o texto esteja em mais de uma linha, ele vai virar uma linha só com espaço separando. Então, é diferente. Ó. Uma coisa é você começar com o traço. Ó. Beleza, ele entendeu. Isso tudo aqui é a parte do args. A outra é você colocar com o maior. Vamos ver se ele faz alguma mudança aqui. Ó. Ele junta internamente tudo numa linha só, botando um espaço entre cada linha. Mas na hora de escrever para você é mais fácil de entender separando, você separa. Só botar um maior, ele sabe que é para juntar tudo. Mais loucuras ainda. Eu posso pegar o mesmo arquivo YAML e colocar mais de um conteúdo. É como se fosse mais de uma definição dentro do mesmo arquivo. É só você colocar 3 tracinhos. É como se fosse um arquivo YAML e um segundo arquivo YAML. Só que no mesmo arquivo físico. Ele aceita essas loucuras, ó. Ele só pegou o primeiro, o segundo ele não leu. Mas ele leu até aqui, como se fosse uma definição, e aqui é como se fosse uma outra definição. Se você separar, para ele são coisas diferentes. E ele aceita. Como se fosse múltiplos arquivos dentro de um arquivo só. E aí, o Docker usa isso, o Kubernetes usa isso. Ai, meu Deus do céu. E aí, você acha umas loucuras do tipo assim, ó. Cara, isso aqui é uma cãibra para você entender. Por que labels está com espaço aqui? Opa, porque é um objeto. Isso aqui é um objeto dentro desse valor. E vem um outro valor, uma chave, ó, espaço. Opa, isso aqui tudo é um objeto. E dentro desse objeto tem uma lista. Dentro dessa lista tem outra lista. Cara, pra que usou YAML, cara? Isso com JSON seria tão mais simples de entender. É válido. A nossa vida, então, se complica porque no Docker Compose e para o Kubernetes também, eles trabalham com YAML. Então a gente tem que se acostumar aí a trabalhar com esse cara. O que me ajudou na hora de tentar entender essa bagunça é que existem algumas ferramentas que transformam YAML em JSON e JSON em YAML. Por exemplo, se eu jogar aquele... Olha, abriu um último exemplo que eu rodei, que loucura. Vamos lá. Eu joguei aquele arquivo YAML que eu acabei de mostrar para vocês. Ele converte em JSON. E aí com JSON a minha cabeça faz mais sentido. Pô, eu consigo ver, opa, isso aqui é uma coisa, outra coisa, aqui é um objeto. Ó. Ah, lá dentro tem isso, opa, é outro objeto. Pô, JSON era muito mais fácil de entender, velho. Uma portas é um vetor. Embora seja um vetor, só tem um objeto lá dentro. Aqui, ó, mal câmbio para você ver que é isso. Aqui tá claro. Eu preferiria muito mais ter trabalhado com JSON do que com YAML. Infelizmente não foi a gente que fez, então a gente tem que acostumar com isso. Mas na dúvida, pega, joga numa ferramenta dessa e olha.
para ver se faz mais sentido na sua cabeça o que você está escrevendo. Senão você acaba copiando e colando e nem sabe o que diabo está acontecendo. Então tem uma série de ferramentas que ajudam a gente a entender isso. Então essas aí são algumas que eu mostrei para vocês. Eu tenho um arquivo do Docker Compose.yaml aqui. O tamanho do arquivo. Esse a gente vai fazer, acho que daqui a pouco. Mas é bom deixar ele aqui para a gente começar e copiar algumas coisas deles. Vamos ver se a gente vai dar certo. Bom, a ideia minha aqui era o seguinte, tentar fazer o mesmo container que a gente fez. Cadê a máquina? Criar o Postgres e o pgadmin, só que usando o Docker Compose. Nunca fiz, vamos apanhar um pouco aqui até conseguir. Eu vou primeiro matar o que a gente já tem pronto. Então eu vou destruir os dois containers. Vamos entrar lá na onde, hein? Volta lá nos documentos. Docker, Postgre. Pronto. Voltei lá no início, certo? Só tem aquele Dockerfile que a gente usou. E eu vou criar aqui o Docker Compose para a gente criar os mesmos dois containers. O arquivo docker-compose.yaml. Então vamos lá. Vou criar um arquivo docker-compose.yaml. Eu vou jogar esse conteúdo que está aqui, se ele deixar. Isso. E a gente vai fazendo algumas arrumações nesse caso. Vamos fechar aqui. Porque isso aqui é configurado para outras coisas, não é porque a gente precisa. Se você olhar a documentação do Docker Compose, que eu fechei, tem um exemplo aqui da versão que ele está usando 3.9. E aí ele fala que é opcional desde a versão 1.27. Eu não sei qual é a versão que a gente está usando. .27.4. Então, teoricamente, eu não preciso mais definir versão. Porque você tinha que falar qual que era a versão que você estava usando, acho que provavelmente do Docker. Não sei que versão que eles falavam disso. Às vezes é a versão do padrão, de YAML para o Docker Compose, não sei. Mas diz que é opcional. Eu vou deixar, vou tentar botar a versão mais nova, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não vai atrapalhar em nada, não. Serviços, é aqui que eu explico para o Docker Compose os containers que eu quero que ele crie. Ele chama de serviço. Então, eu ponho o nome do serviço que eu quero. É como se fosse... o serviço vai ser um dos containers que ele vai estar criando. E aí eu configuro o que eu quero que ele faça na hora de criar esse serviço para mim. Eu posso ter mais de um serviço dentro do mesmo arquivo Docker Compose. Essa é a ideia. Eu quero disparar mais de um container de uma vez. Eu já tinha 3, ó, Nginx, o MariaDB, o Fabricator, tinha alguns volumes e já tinha uma rede declarada aqui. No nosso caso, a gente não vai ter tudo isso. O que eu vou mudar? Vamos lá. Eu vou criar o Postgres. Qual é a imagem que eu quero que ele use? Aqui, eu já teria que ter uma imagem pronta. Eu podia aproveitar aquela imagem que a gente criou, ó, que é essa Godoy. Eu apaguei ela. Que beleza. Mas se eu já tivesse a imagem pronta, eu podia começar ele a partir daquela imagem pronta. Ele já ia começar criando a partir daquilo lá. Não é o nosso caso. Eu vou ter que criar uma imagem a partir desse Dockerfile que está aqui. Eu sei que dá para fazer isso. Eu não tenho um exemplo aqui pronto para a gente pegar fácil. Se não me engano, a gente põe build e faz alguma coisa. Build, ponto. Como se eu falasse para ele, constrói a imagem a partir de um Dockerfile que está no diretório atual. É isso que eu vou fazer. Ó. Você vai estar criando esse serviço, mas primeiro você vai ter que criar uma imagem usando um Dockerfile no diretório atual. Como esse arquivo Docker Compose está no mesmo diretório que esse Dockerfile, ele vai achar. Certo? Essa é a ideia aqui.
que mais? Eu tenho que configurar algumas coisas. Então, se eu vou construir, eu não ponho imagem. O nome do container que eu quero que ele crie vai ser o PostgreSQL. Portas. Aqui é como se fosse uma tradução do que a gente colocou no Dockerfile. Podia até abrir ele aqui, que já está mais fácil. Eu tenho que meio que traduzir... Não é o Dockerfile, na hora que eu rodeio o container. Na hora que eu criei o container. Aqueles dados que eu passei na hora de construir, eu tenho que passar esses dados. Isso aqui, ó. Eu tenho que passar essas mesmas informações, só que agora para o Dockerfile. Para o Docker Compose. Ô, confusão do cão. Eu vou colar aqui e a gente vai meio que traduzindo as coisas. Ó. Eu já botei o nome. Beleza. Rede. Olha, eu vou precisar colocar ele na rede... Eu vou chamar rede Postgres aqui primeiro. Restart Always eu não quero. Eu não quero que ele sempre rode o Postgres, só quando eu precisar. Se você quisesse, você podia deixar o Restart Always aqui. A rede eu chamei de Postgres. Se você for lá embaixo nesse arquivo, você vai ver que tem uma área de redes. Como se você falasse, a rede Postgres é como se fosse um identificador da rede. Eu quero que ele seja a minha rede PostgreSQL. Tá? Então é como se fosse um identificador da rede, o nome da rede vai ser esse. Lá em cima eu uso o identificador, ó, Postgres. É isso que eu coloquei aqui. Então eu já passei a rede, já passei o nome. Vamos apagando aqui, que senão vai virar bagunça. Portas, a gente pode definir, ó. A minha porta 5432 na porta 5432. Pronto. Já passei essa informação. Variáveis de ambiente, eu não sei se... aqui, ó, environment. Olha lá, o ambiente. Qual é o nome da variável? Essa é a variável e esse é o valor. E mais uma. Essa é a variável, esse é o valor. Então já coloquei as duas variáveis. Vai precisar de um volume também. Então vamos lá. O volume já está aqui, ó. Esse volume para esse diretório. A imagem ele vai criar. Eu acho que quando eu faço build, eu posso inclusive configurar o nome da imagem. Vou botar build, mas eu vou falar image vai ser Godoy PostgreSQL. Vamos ver se ele cria essa imagem com o Dockerfile que está no diretório atual e usa para criar esse container com esses dados que estão aqui. Vamos testar. Esse esquema do "-i", "-t", aí já é na hora de criar o container. Teria que ter passado isso aqui também, né? Bom, vamos deixar sem, vamos ver se vai dar certo. Depois a gente pode procurar como é que eu faço para passar. Que é para rodar em segundo plano. E eu quero que tenha um terminal interativo que eu possa acessar depois. Então, esse Docker Compose vai criar um serviço tudo Postgres, criando uma imagem no diretório atual, usando o Dockerfile que está lá. Eu acho que vai gerar com esse nome e já vai criar um container PostgreSQL com esses dados, ó, essa porta, essas variáveis de ambiente. Se depends on, se o Postgres precisasse de um outro container rodando primeiro, eu podia definir aqui. No meu caso, não. Esse depends on é mais ou menos o contrário. Eu preciso que o pgadmin dependa do Postgres, de repente. Então não faz sentido ficar aqui. Mas aí eu fechei o serviço do Postgres. E aí vem a sequência. Na sequência eu vou criar o pgadmin. Agora é mais tranquilo, porque eu não preciso usar um Dockerfile. Já existe uma imagem pronta. É só questão da gente processar isso aqui e transformar isso no Docker Compose. Então, ó, vamos lá. Isso aqui eu não preciso. O nome é o container name, ó. Vai ser pgadmin4. Pronto, já defini o nome. A rede, opa, nós colocamos a mesma rede, eu vou pegar daqui de cima, ó. Vai ficar na rede Postgres.
Não tem que reiniciar toda vez, não preciso disso. Então já falei a rede, a porta. Vamos colocar a porta. Copiar aqui de cima. Cuidado com os espaços no YAML. Não vira o inferno depois. Só vou mudar a porta. Ó, é 5435 na porta 80. Variáveis de ambiente tem duas. Ó. Essa aqui. E a outra que é essa aqui. Aí o volume complicou, hein, velho. Eu vou ter que botar o caminho absoluto do volume. Senão não vai dar certo. A imagem é essa. Então já vem aqui em cima e já falo, olha, vai pegar essa imagem aqui. Só está faltando o volume, que eu vou ter que definir aqui dentro. Ao invés de botar o PWD, como o PWD vai estar rodando nesse diretório aqui, vou ter que pegar o caminho correto até chegar lá no pgadmin data. Ó, esse é o diretório do volume. Eu já ponho direto ele aqui. Mapeia isso para dentro de var lib pgadmin. Pronto. Não tem mais nenhum serviço, eu posso tirar isso daqui. Volumes, é aqui que eu vou declarar os volumes. No caso, eu estou declarando só esse volume aqui, ó. PostgreSQL data. Então, ó, PostgreSQL data. Acho que o driver local nem é obrigado a colocar, tá? Mas eu já peguei do exemplo assim e eu vou deixar assim. E acho que fechou. Tá lá, o serviço do Postgres já configuramos, o serviço do pgadmin. Ah, eu falei que ia botar o depends on, esqueci, né? Vamos colocar aqui. Eu não lembro como é que era o depends on. Ai, ai. Vou pegar de novo. Depends underline on. Aí ia fazer besteira. 2 pontos. E aí vem o nome do serviço em que ele depende. Ele depende do serviço Postgres. Ou seja, antes de disparar esse container, ele vai disparar esse aqui. É como se fosse uma maneira de você manter uma certa ordem entre a execução dos containers, porque às vezes um container precisa que o outro esteja pronto e rodando para poder startar. Os volumes eu já criei um, é o único que é criado automático, tá? Esse outro já existe. Eu já criei ele na minha máquina. Já tem esse diretório. A rede é a rede Postgres que a gente está usando tanto aqui quanto nesse aqui. Salva o Dockerfile, o Docker Compose.yaml, né, Dockerfile. Depois eu vou copiar esse cara, vou precisar dele. Pode fechar o editor. E aí vem a jogada. Ó. Qual é a vantagem da gente ter agora esse Docker Compose? No diretório onde está esse arquivo, eu posso chamar o Docker. Eu, teoricamente, teria que botar sudo, né? Sudo Docker Compose. Se eu falar para ele build, ele vai abrir o Docker Compose e vai criar as imagens que eu estiver definido lá dentro. No nosso caso, tem uma imagem definida, que é a imagem do Postgres, que a gente pediu para ele criar com esse Dockerfile. Eu acho que é isso aqui. Tá lá, ó. Ele disparou a criação daquela imagem do Postgres com o local e com o fuso horário. A partir, ele mesmo, o Docker Compose, abriu o arquivo, viu que tinha uma seção de build lá dentro e gerou a imagem para mim. Eu acho que se eu não tivesse feito isso antes, eu destruí ela. Só nos testes aqui, moçada. Olha lá, ele criou a minha imagem agora. Eu vou destruir porque eu não usei ainda. Beleza. E aí a vantagem, qual que é a vantagem de ter um arquivo só para as duas coisas? Porque eu posso falar, olha, sudo docker compose app. Roda, põe no ar.
esse Docker Compose que está nesse diretório. Olha lá, ele não achou a imagem, ele vai criar a imagem. Quando a imagem estiver pronta, ele vai criar os containers. Olha lá. Tá rodando. Ó, até aqui foi a criação da minha imagem. Ó. Ó, a imagem para esse serviço Postgres foi criada porque ela não existia ainda. Para você recriar, você põe Docker Composer build ou Docker Compose app -- build. E aí ele criou os containers ó, do Postgres e do pgadmin. E aí ele mostrou o log de saída aqui, ó. Tanto do Postgres quanto do pgadmin. Se a gente for lá no container, tá os dois rodando. Um comando, eu ponho os dois para executar. E ficou ruim porque ele ficou preso na saída, né? Acho que na hora de criar, eu tinha que ter mandado rodar em segundo plano. Faltando aquele "-d" aqui, né? Nos dois. Vamos cancelar aqui. Vou dar um Ctrl C. Ele vai parar os dois containers, ó. Docker Compose app -d. Como a imagem já existia e ele já tinha criado os containers, ele só mandou rodar, ó. Então, com um comando, eu consigo disparar vários containers. Os dois estão rodando. Se você vier aqui, ó. Tá os dois executando. Ah, eu quero parar ele. Docker Compose down. Ele para os dois containers. Não, o down remove. Ó o perigo. Era stop. O down ele parou e destruiu os dois containers. Mas não tem nada. Se eu der um app -d, ele vai botar no ar de novo. Ó. Startei de novo. Então não é app, é stop, eu acho. Aí parou. Cuidado. O app faz rodar, o stop para. O down tira do ar e destrói. Mas o interessante é que com um arquivo de configuração, se você configurar corretamente, você põe trocentos containers no ar, cara. É muito mais fácil do que você tentar fazer isso um por um na mão aqui. Já pensou? 5 containers? Starta 1, starta 2, starta 3. Não, Docker Compose app. Põe os 5 no ar. A única coisa chata desse cara é criar o bendito do arquivo. Usando YAML. Com esse monte de informação. E aí descobrir como é que faz para passar as coisas normalmente do container para dentro desse arquivo. Geralmente a gente apanha com isso. Como é que eu crio uma rede do Docker ligando mais de um container? Bom, para criar a rede, a gente até já testou, mas sudo docker network, create e o nome da rede. Você pode ter mais de uma rede criada na sua máquina para o Docker, tá? É como se fosse uma rede interna. Dentro da sua máquina, você está criando uma rede que vai ser usada por alguns containers. Como se fosse uma rede só para eles se comunicarem entre eles. A gente consegue examinar essa rede. Sudo docker network inspect e aí a rede. Tá? Essa rede ela é criada, é uma rede bridge, ou seja, ela é local ao nosso host. Nós também podemos criar uma rede do tipo overlay, que vai englobar vários hosts. Então, é como se fosse uma rede entre mais de uma máquina, não está só rodando no meu computador, pode estar rodando em outras máquinas também. Lógico que é bem mais complexo na hora de trabalhar dessa forma. Então aqui a gente já tem algumas redes prontas. Eu acho que eu tenho. Tenho. Tem uma rede do Postgres criada aqui. Então eu consigo ver informações sobre ela. Se eu der um inspection, abrir o editor de texto, eu não sei. Sudo doc network inspect rede PostgreSQL. E mostra algumas informações dessa rede. Ó. Nome, o ID, quando é que foi criado, o tipo do driver, read. Mostra informações de subrede, ó. Gateway, quem que é o gateway dessa subrede nossa interna. Quais são os containers que estão ligados nessa rede? Aqui só está o Postgres. Eu nem coloquei o container do pgadmin na mesma rede. Como é que está funcionando isso, hein?
Tinha que ter um outro container colocado aqui, que era o container do... às vezes não tá rodando, pode ser isso. Só é. Vou startar o pgadmin. Agora sim, ó. Dois containers, ó. O pgadmin e o post, que são os dois containers que estão nessa rede. Eu consigo ver o IP deles nessa rede interna, coisa do tipo. A gente consegue ver uma série de informações a respeito dessa rede que a gente criou. Eu consigo listar as redes, sudo docker network ls. Ele vai te mostrar todas as redes. As duas que eu criei, ó, essa do Mongo e essa do Postgres, eu que criei. As outras são redes que o próprio Docker já está criado internamente. Ó. Tem o Bridge, o Host e o None. Pronto. Para que serve cada uma? Boa pergunta. Se eu quiser remover uma rede, sudo docker network rm. E aí o nome da minha aplicação, da rede, eu estou removendo essa rede aí da minha máquina. Tá? Na hora de criar, eu já posso criar um container e já botar ele numa rede. Então, se for o momento de criação do container, é só colocar -net igual o nome da rede. Ele vai estar criando esse container dentro dessa rede para você. A gente já fez isso. No prompt do container. Aqui é para a gente ver informações de dentro do container. A gente podia testar isso aqui, tá? Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na máquina virtual para a gente não perder. Eu vou abrir aquele container do Postgres. Mas eu vou fazer isso pelo container. Não vou fazer isso na linha de comando não, porque dá trabalho demais. Então, ó, eu vou rodar o Postgres. Rodar o pgadmin também. E aí no Postgres eu vou abrir o console, vou pedir para conectar. E tem que tomar cuidado, dependendo do container, tem que mudar o usuário, tem que mudar o comando que vai ser executado. Nesse no Postgres funciona. Mas se você estiver usando o Alpine, por exemplo, como imagem, não vai servir o bash, não tem o bash no Alpine. Então tem que tomar cuidado na hora de usar esse esquema aqui. O ruim que tá sem zoom aqui, vocês não vão enxergar nada, né? Melhorou. Para. O que eu vou rodar ali então? Eu não consigo fazer o NS Lookup porque não tem ele instalado ali dentro. Vou tentar fazer... Ctrl V, Ctrl Shift V, não vai de jeito nenhum. Vou tentar fazer o NS Lookup. Ele não tem esse comando instalado por padrão no container. Então eu vou instalar. Vou fazer um update e pedir para instalar o DNS Utils e putils ping. apt espaço update, Rafael. Atualizando os pacotes. Subir isso aqui. E aí vou fazer um apt install DNS Utils e putils-ping. Quer instalar? Sim, senhor, por favor. Pronto. Agora eu posso fazer um NS Lookup. E beleza, não é isso que eu queria. NS Lookup, o nome do container. Então, por exemplo, eu estou dentro do Postgres, certo? Esse é o container do Postgres. Eu consigo falar NS Lookup. Qual é o nome do container do pgadmin? Acho que eu botei pgadmin 4. Tá lá, ó. Pegando informações na rede de um host diferente. Que é o pgadmin 4, ó. Tá com esse IP aqui. O Postgres enxerga o pgadmin, porque está na mesma rede. Eu consigo fazer ping nele aqui, ó. Pinga para mim. Nossa, essa tela pequena ficou ruim, hein? Aí, melhorou. Aí ficou pequeno para vocês enxergarem. Mas pinga para mim no pgadmin 4. Tá lá, ó. E ele enxerga o outro. E a mesma coisa ao contrário. Se eu sair do Postgres e entrar no pgadmin,
Não, o connect não foi. Por quê? Provavelmente não é o root, nem é usando, ou não é usando /bin/bash. É que eu não sei se o Linux tem o bash lá dentro, esse que é o problema. Eu vou tentar o hash. Foi. Ele deve ser baseado no Alpine. Ele não tem o bash. Aí complica a nossa vida, porque a instalação, por exemplo, do DNSUtils e ipconfig, não sei das quantas, não é normal. Esses comandos que eu rodei aqui é quando a instalação é baseada no Debian. Permissão negada. Ué. Ah, qual que é a senha do pgadmin? Boa pergunta. Lascou. Não dá para testar, pessoal. Bom, mas vai funcionar, tá? Se você tivesse duas imagens, dois containers, você consegue ver uma informação da outra, tá? A gente pode usar. Antigamente, eu tinha até uma explicação antiga aqui falando o seguinte: que o Docker adicionava o nome da rede como sufixo para a rede, e aí qualquer host na rede que você criou podia ser encontrado pelo hostname, ponto, o nome da rede que você criou, certo? Não precisa. Hoje em dia você pode usar direto o hostname, que é o nome do container. Então, quando eu coloquei lá ping pgadmin 4, um acha o outro. E lá no pgadmin, se eu conseguisse rodar o ping, se eu falasse ping Postgres SQL, ele ia achar o container, que está na mesma rede. Tá? Bom, e se eu já tivesse um container, eu já criei ele, e aí eu quero colocar ele numa rede? Você também pode. Só que aí você vai ter que fazer um do sudo docker network connect, qual é a rede e aí qual é o container que você quer pôr na rede. É como se eu falasse, põe esse container nessa rede aqui. Isso se você já tivesse criado ele sem rede, por exemplo. Tá? E aí, para desconectar um container de uma rede, sudo docker network disconnect, qual é a rede e qual é o container que você quer desconectar. Tem um esquema para a gente criar um IP, como se fosse um IP fixo, um IP estático para o container. Porque toda vez que eu rodo o meu container, né, o que acontece? O Docker atribui um endereço IP diferente para esse container. Se você for lá e olhar, você vai ver que tem um container, tem um IP, mas eu não sei qual vai ser, porque ele é atribuído pelo Docker quando ele cria. Tem algumas situações em que esse IP que eu crio tem que ser fixo. Eu tenho que saber qual vai ser esse IP. Então dá para a gente fazer isso. Então, por exemplo, na hora de criar a rede, eu já posso definir um endereço de subrede, por exemplo. E aí, na hora de criar o meu container, eu ponho ele na rede com um IP específico. Então, aqui, esse container que eu estou criando, ele já vai sair com esse IP aqui. Então, tem algumas situações em que eu preciso ter esse IP fixo para poder fazer rodar uma coisa com a outra. Mas se você não precisar, você pode usar o nome do container como se fosse o hostname e vai conseguir acessar um para o outro. Tá? Bom, eu criei a nossa imagem lá do Postgres, por exemplo. E se eu quisesse botar essa imagem no Docker Hub? Posso fazer isso? Posso. Ele aceita que eu mande imagem para lá, só que como eu não pago pelo serviço, essa imagem tem que ser pública. Como ele é um serviço normalmente pago, se você não paga, a imagem que você manda para lá vai ser uma imagem pública. E aí qualquer um vai ter acesso a essa imagem e pode usar ela para criar container. Se você quisesse usar o serviço e de maneira que ninguém tem acesso, só quem você quiser, você tem que pagar por esse serviço. Então, vamos pegar, ao invés de fazer o que está aqui, eu vou mandar, na verdade, o nosso Postgres para lá. Eu acho que é mais fácil isso. Aí o esquema é, quando a gente cria a imagem, ela tem que ter o nome do usuário do Docker Hub para poder acessar. Não pode ser Godoy, tem que ser Yodog. Senão eu não consigo fazer upload. E aí eu vou parar todo mundo. Vamos criar de novo. Sudo docker compose build.
Pronto. O que foi rápido desse jeito? Já estava no cache. Então ele já pegou tudo do cache, só mudou, na verdade, o nome no final, ó. Então agora a imagem tá lá, ó. Existe já essa imagem. Na verdade ele nem criou outra, ele já aproveitou a mesma do Godoy para fazer a do Yodog. Bom, uma vez que a imagem está pronta, como é que eu faço para mandar isso para lá? Tem que fazer login. Então, se eu vier aqui sudo docker login, meu nome de usuário é Yodog, a minha senha, 30 anos depois, consegui logar. Então eu tenho que fazer o login. Uma vez com o login feito, eu faço um push. Sudo docker push, qual é a imagem que eu quero mandar. No caso, eu quero sudo docker push yodog barra PostgreSQL. Para um library, ele já tem na biblioteca, ó. Acredito eu. Não precisa subir o Postgres. Eu peguei o Postgres de lá, pô. Ele subiu, na verdade, foi só aquele pedacinho final que eu fiz as configurações. A imagem do Postgres já está lá. Ele só ligou, na verdade. E aí, se a gente for agora e vocês procurarem aí por Yodog, quando eu logo com o meu usuário, eu vejo as duas. As duas são públicas. Mas quando eu fiz a busca aqui, ele não está achando a do Postgres. É porque eu subi agora, você está muito em cima, né? Vocês conseguem baixar essa imagem na máquina de vocês. Ó, Docker push. Não, aqui é para empurrar. Você pode fazer um Docker pull a yodog barra PostgreSQL. Se vocês rodarem na máquina de vocês aí, por exemplo, aqui eu estou no meu notebook, não estou na máquina virtual. Mas se eu fizer ó, sudo docker pull yodog barra PostgreSQL. Nessa máquina que eu estou, no meu notebook, ó, eu não tenho uma imagem Yodog Postgres, eu tenho Godoy Postgres. Mas eu não tenho essa outra. Se eu rodar agora, vamos ver se vai. Baixou. Se eu vier na minha lista agora do meu notebook, tá lá, ó, Yodog Postgres. E aí você pode criar um container com essa imagem e fazer alguma coisa. O problema é que é público, né? Uma empresa, por exemplo, não vai criar uma imagem, mandar para cá e deixar a imagem de uma aplicação deles pública para os outros ir lá e criar também. Normalmente não é isso que a gente quer. Aí você pode fazer o quê? Você pode pagar pelo serviço e aí você pode manter as imagens privadas. Só com um usuário específico e senha você consegue pegar a imagem, coisa do tipo. O Docker Hub não é o único serviço para a gente guardar imagens. Eu falei para vocês que a maioria dos serviços hoje em dia... Image Registry. Tem um registro de imagens para você usar. Então, por exemplo, o Google Cloud Platform tem. Se você procurar pelo Azure, a Microsoft vai ter um também. Azure Container Registry. Se você procurar pelo Amazon Web Services, tem lá um Docker Container. Se você procurar, por exemplo, o DigitalOcean, tem Cloud. Então, todos os serviços de nuvem hoje em dia já te fornece uma maneira de você guardar as imagens lá, certo? Todos eles têm uma maneira de você mandar as imagens. Por padrão, quando você faz sudo docker login, ele usa o Docker Hub, mas aí você consegue logar no serviço sem ser o do Docker Hub. Você consegue logar, por exemplo, no serviço do Google. Eu falei para vocês que dá para criar uma imagem a partir de um container. Imagina que você fez um container, você rodou ele, escreveu algumas coisas, fez um update, instalou algumas ferramentas lá dentro, e aí você quer criar uma imagem a partir desse container. Dá para fazer isso.
você faz um commit, tá, com o container que você quer e qual é a imagem que você quer gerar. Quando você faz esse commit, ele pega os dados desse container que está rodando e cria uma imagem a partir do container, inclusive com as mudanças que você fez. E aí, com essa imagem, você pode mandar ela para o Docker Hub, para onde você quiser. Cuidado só com isso, porque quando você faz essa operação, ele não pega o que tiver em volumes. Então, se esse container tivesse um volume com os dados lá dentro, os dados que estão nesse volume não vão para essa imagem. Pelo menos não ia quando eu fiz o material. Acho que hoje em dia continua assim. Tem que confirmar isso. Tá? Vamos lá, o que é um forward proxy? Um forward proxy, também chamado de proxy, servidor proxy ou web proxy, é um servidor que fica na frente de um grupo de computadores de clientes. Quando um desses computadores faz requisições para sites ou serviços na internet, o servidor proxy intercepta essas requisições e então se comunica com os servidores web no lugar desses clientes, como se fosse um intermediário. Por exemplo, suponhamos que temos aí 3 computadores envolvidos em uma comunicação com um forward proxy. O A é o micro do usuário, B é o servidor de proxy, C é um servidor web. Então, ó, A são os meus micros dos meus clientes. O forward proxy fica na frente dos meus clientes e é ele que acessa a internet. Então, ele é como se fosse um intermediário. Quando o cara pede para ver alguma coisa, não é ele que vai direto na internet. Ele pede para o proxy manda esse pedido para a internet. Quando ele recebe a resposta, ele passa essa resposta para o cliente que pediu. Normalmente, um usuário A acessaria diretamente o servidor C. Então, ele faria direto acesso à internet lá, tá? Enviando requisições e recebendo respostas. Com o servidor proxy, um usuário A envia a requisição para o proxy B e esse servidor é que encaminha as requisições para o C, sendo que ele recebe de C as respostas e então encaminha para A. Eu tinha falado antes aqui, certo? Por que a gente faria isso? Por exemplo, para evitar restrições governamentais ou institucionais. De repente, esse cara não pode acessar alguma coisa na internet, porque tem restrição na rede em que ele está. A gente usa um forward proxy que não tem essas mesmas restrições para o cara conseguir acessar essas coisas. Como quem está acessando é ele, e se ele não tiver a restrição, o cara consegue acessar essas informações. Tá? Desde que ele tenha acesso ao forward proxy, ele vai conseguir acessar as coisas que são bloqueadas para ele. A gente pode bloquear o acesso para certos conteúdos. Bom, eu ponho um bloqueio aqui. Se o cara pedir determinado conteúdo, não deixa. Tá? Funciona meio como se fosse não é um firewall, mas é um limitador aqui. Dependendo do que os caras pedirem, você não deixa passar. Tá? Para proteger a sua identidade online. Como quem está acessando as coisas é o proxy, você está meio que escondido atrás do proxy na hora de fazer esse acesso. Tá? Mas isso é o forward proxy. E o reverse proxy? O reverse proxy é um servidor que fica na frente de servidores web e encaminha requisições de clientes para esses servidores. Os reverse proxies são implementados para aumentar a segurança, a performance e a confiabilidade. Mesmo esquema, vai ter 3 computadores tentando comunicar, vai ter o reverse proxy e o servidor web. Então, o reverse proxy, ao invés de ficar na frente dos usuários, ele fica na frente dos servidores. Então, quando alguém pede alguma coisa, não vai direto para o servidor. Chega primeiro no reverse proxy. E aí, dependendo do pedido que chega, o reverse proxy manda isso para um servidor diferente. Tá? Por que a gente faria isso? Primeiro, o balanceamento de carga, ou load balancing, para você distribuir o tráfego de entrada entre vários servidores, por exemplo, de um mesmo site, evitando que um deles fique sobrecarregado e caso um desses servidores falhe, os outros podem assumir seu lugar e lidar com o tráfego. Então, imagina que esses servidores é tudo para o mesmo site. Se todas as requisições chegarem para o mesmo servidor, esse cara aqui pode não dar conta de atender. Então, o reverse proxy pode meio que começar a direcionar esse tráfego entre eles, para não deixar acumular. E se de repente esse servidor cai, opa,
manda só para o F aqui, porque esse aqui caiu. Manda só para esse de baixo. É uma ideia. Proteção contra ataques. Porque os sites não revelam seus endereços IP, dificultando os ataques direcionados, como o DDoS. A gente não, como ele está atrás do proxy, o cara não consegue fazer um DDoS direto nele, tá? Porque ele não tem o IP desse cara. Quem ele acessa, na verdade, é o reverse proxy. Eles vão ter que atacar o reverse proxy para que normalmente vai ter uma segurança melhor e mais recursos para se defender desses ataques. Porque é muito mais fácil você preparar esse cara para ser atacado do que todos os seus servidores para serem atacados. É mais barato você fazer essa proteção num lugar só. Para você fazer o Global Server Load Balancing. Um site pode estar distribuído em vários servidores ao redor do mundo. O Reverse Proxy vai enviar os clientes para os servidores mais próximos geograficamente, diminuindo a distância que as requisições e respostas têm que viajar e diminuindo os tempos de carregamento. E por último, para fazer cache. Tá? O Reverse Proxy pode fazer o cache de conteúdo, resultando em uma melhora de performance. Ou seja, quando alguém vem aqui e pede alguma coisa, ele já guarda num cache. Quando outro usuário vem e pede, opa, não preciso nem pedir, já está aqui, já mandou de resposta. Você pode manter isso nesse cara. Criptografar e descriptografar. Tá? É a parte de SSL. Você pode criptografar e descriptografar as comunicações para cada cliente. Poderia ser custoso para o seu servidor. Um reverse proxy ele pode ser configurado para fazer isso para você, liberando recursos nos servidores. Então, o mesmo esquema, ao invés de cada um deles ter que fazer o controle de criptografia, esses tipos de coisa, não. Deixa só aqui. Aí você libera recurso do servidor só para a parte de web dele. Tá? Um reverse proxy ele pode ser configurado, já falei, né? Exemplos de reverse proxies. Tem trocentos, moçada. O Nginx, tem da Apache. Pode usar o Apache como reverse proxy. O CAD, o Traffic, Pound, Relay, o Ngork e tem mais, tá? Eu só botei os principais que eu achei.